Então, a gente vai falar um pouquinho sobre uma apresentação de um caso clínico, focado um pouco naquilo que a gente aprendeu, né? Então, é uma paciente de 33 anos, negra, solteira, natural de São Paulo, secretária católica. A queixa principal era dor para respirar, fraqueza e tosse com início há 1 ano, piorando nos últimos 3 meses. Recapitulando, dor para ventilatório dependente, astenia, fraqueza, tosse de início há 1 ano, piorando nos últimos 3 meses. Em maio de 2013, iniciou... É lógico, gente, eu poderia atualizar para agora, mas esse caso foi relatado há mais tempo, né? Então, em maio de 2013, iniciou com astenia, provavelmente, quando eu apresentei esse caso aqui, eu montei esse caso, com a história de 1 ano, era 2014, né? Então, iniciou com astenia, episódios repetidos de dispneia ao repouso, tosse não produtiva e dor pleurítica em base do hemitórax direito, associado a este quadro, discreta distensão abdominal e sem emagrecimento. Então, astenia, dispneia, dor pleurítica. Antecedentes pessoais dessa paciente, ela negava tabagismo, internações passadas, não tinha uso de medicações de uso contínuo, tinha uma história de miomatose uterina, irregularidade menstrual, hipermenorreia, dismenorreia e nulípara. Se alguém tiver alguma dificuldade com algum termo, vocês me avisam. Ao exame físico dessa paciente, consciente, orientada, febril, hidratada, hipocorada, 2 cruzes em 4, acianótica e taquidispneica. Ao aparelho respiratório, murmúrio vesicular abolido e metade inferior do hemitórax direito, abolição do frêmio do tóraco vocal e maciez a essa percussão na mesma região, com uma frequência respiratória em torno de 28, elevada. Aparelho cardiovascular, nada digno de nota, apenas a frequência cardíaca mais elevada, acima de 100. E o abdômen flácido, ruído presente, indolor à palpação, mas maciez móvel presente também. Em resumo, eram episódios repetidos de dispneia ao repouso, tosse não produtiva, dor pleurítica em hemitórax direito, discreta distensão abdominal, murmúrio vesicular abolido em metade inferior do hemitórax direito. Vamos parar um pouquinho aqui. E aí, o que vocês acham que a gente pode pedir para essa paciente? O que vocês pensam em pedir para essa paciente? Escrevam aí. Beleza. Raio-x de tórax. Legal. Mais o que poderia pedir? TC. Uma boa. Mas mais o que a gente pode pedir também? De exame de sangue, laboratório, alguma outra coisa que não seja exames radiológicos. Roberta, a espirometria não iria fazer sentido nesse momento, mas poderia ser alguma coisa mais à frente, mas nesse momento não. Então, raio-x, TC, algum exame de sangue vocês fariam para ela? Um hemograma, uma função renal? Porque vamos pensar, pela história que a gente já viu, murmúrio vesicular abolido, né, maciez, independente da imagem, a gente já tem que estar pensando num derrame pleural, não é isso? Pelo menos passar pela nossa cabeça. Então, vamos lá, continuando. Foi pedido no pronto-socorro, onde ela chegou, hemograma, IAS, função hepática, PCR, raio-x de tórax elétrico. Esse aqui era o raio-x de tórax dela. Bom, vocês estão olhando aí, agora eu vou sair um pouquinho da tela e vou perguntar. Quem vai falar aí? Vamos lá, Pedro. Escreve aí, não precisa falar não.
você quer escrever, quer abrir o microfone, o que você acha desse raio-x aí? Sem medo de errar. É um raio-x bem feio, mas a gente tem que descrever, vamos descrever. A gente, quando analisa um raio-x, é bom a gente... Como é que é bom apresentar os casos? Olha, a gente avalia posição, se ele está bem posicionado, né? Como é que a gente avalia? Cria uma linha imaginária no meio do raio-x e vê a distância entre as clavículas. Se está mais ou menos equidistante, está ok, não está rodado. A gente avalia a hiperinsuflação, se ele está insuflado, contando os parênquima pulmonar dentro dos arcos costais. Tem que estar entre o 9º e o 11º. Aparentemente aqui a gente vê que está, né? Então, se um está insuflado, outro deveria estar também, né? E depois a gente avalia a penetração. Eu consigo ver direito o que é osso, o que é parênquima pulmonar, o que é estruturas como coração, está bem penetrado. Então, um raio-x de boa qualidade, porém, é hora que eu vejo aqui, olha, sempre o abdômen, lembra? Eu vejo, tem a bolha gástrica, seio cossofrênico preservado, aqui eu não tenho, eu seio cossofrênico está velado, e eu tenho uma opacidade, né? Isso, então, vocês estão falando aí, é isso mesmo, a cardíaca da esquerda aparentemente está reduzida. A cardíaca, o que é, Pedro? Eu não entendi. A cardíaca... Área cardíaca? O que é... Hã? Mas isso acontece no indivíduo longilíneo, comprido. Às vezes o coração, quando ele é menorzinho, ele fica mais para o lado, né? Mais à esquerda. Quando ele é mais comprido, o raio-x tende a ficar um pouquinho mais centrado, tá? Coração em gota, isso mesmo, tá? Isso pode ser até pela hiperinsuflação, sim, pode ter uma hiperinsuflação, a gente até percebe aqui, mas ainda não dá para falar isso, né? Eu não vejo aumento do diâmetro antero-posterior, eu não vejo retificação de cúpula, tá? Nesse indivíduo. Então, vamos em frente. Aí a gente chama o house, ou a residente dele. E as hipóteses diagnósticas que a gente poderia criar. Vamos voltar aqui, peço perdão a vocês que eu me confundi aqui e coloquei o troço um pouquinho antes. Então, vamos lá, gente. Hipótese diagnóstica. Chutem. Pneumonia. Tá bom. Uma pneumonia, às vezes, extensa, um derrame pleural, parapneumônico. Pode ser. Outra. Vamos lá. Vamos participar para ser ativo esse caso aí, para ser interessante. Ah, não, Roberto, tá sabendo sim. O que todo mundo tem que saber, que eu vi na aula passada, que ninguém falou ainda? Não tem um derrame pleural aí, não? O que vocês acham? Tem derrame pleural ou não tem? Derrame pleural. Tem um derrame pleural. Então, quais seriam as causas de derrame pleural? Vamos lá. Pneumonia bacteriana com derrame pleural parapneumônico é uma hipótese. Colagenose, como lúpus, artrite reumatoide, que também pode dar isso numa paciente jovem. Miomatose uterina, poderia dar, será? Neoplasia de ovário, a síndrome de Meigs, que dá tumor benigno de ovário mais derrame pleural, foram hipóteses levantadas
sem nenhum tipo de confirmação para esse derrame pleural. Chegaram os exames, hemograma, ionograma, função hepática, tudo normal, sorologia para HIV e hepatite negativas, FAM e fator reumatoide, pensando em derrame pleural de etiologia reumática, reumatológica, nossa colagenose, negativo, e pensando também que derrame pleural pode dar na insuficiência cardíaca, geralmente bilateral, e às vezes até mais à esquerda, mas nesse caso, pensaram o eco estava normal, não tinha alteração, ecocardiograma. Na ultrassonografia de abdômen total, essa paciente foi internada, foi aos cuidados da ginecologia. A ginecologia foi pedida uma avaliação da ginecologia. Eles pediram uma ultrassonografia de abdômen total. Veio uma massa pélvica, massa heterogênea de contornos irregulares, medindo 11 por 3 por 11, aproximadamente de 575 centímetros cúbicos, associada a ascite septada, vegetação no fundo de saco de Douglas, espessamento mental irregular, difuso de etiologia esclarecer. Então, uma massa pélvica aí para a gente poder investigar. Pediram também uma ultrassonografia pélvica para essa paciente, e aí viram que tinha um útero de volume muito aumentado, normal até 90, estava com 591, miomatose uterina, ascite, neoplasia de ovário, foram as hipóteses levantadas. Será que essa menina estava com alguma neoplasia, e aí fez alguma metástase, alguma coisa, né, que gerasse aí um derrame pleural? Não satisfeito, eu peço desculpa aqui, esse slide que estava com o nome errado aqui, eu apresentei esse caso em outra universidade, mas ele é bem didático, por isso que eu trouxe ele para vocês. Impressão, volume, a impressão da ressonância magnética, volumosa ascite, volumoso derrame pleural à direita, e tinha uma miomatose uterina, e ovários com dimensões preservados. E a bexiga com repressão parcial, e conteúdo homogêneo. Então, o que chamava a atenção era ascite, derrame pleural, miomatose uterina e ovários com dimensões preservadas. Essa era a ressonância de abdômen, né? Aqui a gente vê realmente o tamanho, né? Aqui eu acho que é mais fácil, o tamanho do aumento do volume, né, do útero, comprimindo até a bexiga, né? Aqui a gente consegue ver de forma bem eficaz, né? Olha como que o aumento é importante, né? E aí ele em cima ele pode comprimir, né? Opa! E aí, gente, aí a gente fez, ó, então era uma paciente com dispneia, uma tosse, a gente fez um raio-x, ela tinha um derrame pleural, um raio-x, alguns exames todos negativos, e agora com uma ressonância bem focada na parte da ginecologia em relação a esse tumor aí, de um possível tumor, um possível massa abdominal, para a gente poder esclarecer, e com um aumento significativo aí de uma miomatose, um útero muito aumentado. Alguém quer fazer algum comentário? Quer que a gente continue? Vamos lá. Isso, preto é o útero, tá? Precisa fazer biópsia. Isso é a próxima, quando não tenha dúvida, né? Mas aí, tem alguma coisa que a gente pode fazer primeiro. O que vocês acham da gente... Como é que a gente poderia abordar o tórax? Vamos pensar no tórax. O que vocês acham da gente fazer? Exatamente, uma punção. Podíamos tirar esse líquido pleural. Não é um líquido grande? Não tem um derrame pleural grande?
Quando eu tenho um líquido pleural grande, a gente tem duas coisas que a gente pode fazer. Biópsia de pleura, porque eu afasto o pulmão, né? E aí eu posso tirar um pedacinho da pleura parietal, não da visceral, da parietal. E às vezes pode vir um diagnóstico. E eu posso tirar o líquido pleural e fazer pesquisas de bactérias, critérios de, né, pH, glicemia, posso pedir celularidade, posso pedir pesquisa para fungo, bactéria, posso pedir cultura para BAR e por aí vai, né? Para tuberculose. Então, e posso pedir até pesquisa de células neoplasma desse líquido pleural, né? Foi feito biópsia pleural com agulha de copo, 5 fragmentos, retirada de 4.000 ml de líquido francamente hemorrágico. Francamente hemorrágico. 4 garrafinhas de Coca-Cola, 2 garrafas de Coca-Cola, de sangue. Só para que vocês possam lembrar, aqui são os critérios de Light. Então, a gente sabe que pelo menos um desses tem que estar ele tem que estar presente nesse. Eu vou chamar aqui a atenção para vocês desse critério de Light, que é bem interessante para que vocês não esqueçam o que significa, né? Então, vamos lá. O exame pleural tinha... Vocês estão me ouvindo, né? O exame físico tinha aspecto turvo, cor vermelha, glicose 51, proteína 4,2 e a densidade lática em torno de 2,94. Quando a gente fala em critérios de Light, são critérios para a gente poder separar se esse indivíduo tem um exudato ou um transsudato. Então, pelo menos um dos fatores define o derrame como exudato. Quais são esses critérios? Quais são esses fatores? Deixa eu voltar aqui para vocês. Quais são esses fatores aí que determinam o exudato? Critérios de Light, pelo menos um dos fatores define o derrame como exudato, e aí eu penso em proteína pleural sobreplasmática maior do que meio, relação LDH plasmático menor do que 0,6, e o DHL pleural acima de 2/3 do limite superior da normalidade. A glicose e o pH não interferem nesse resultado. E aí agora, o que vocês acham? Vamos seguir em frente, vamos continuar. Exames complementares não satisfeitos, eles pediram para essa paciente CA125, para um marcador de tumor de ovário, fator reumatoide negativo, fator FAM não reagente, eco, Doppler, cardiograma e duplex scan, também sem nenhuma alteração, sem déficit sistólico, diastólico, alterações em câmaras direitas e esquerdas. Aproximadamente um mês após a internação hospitalar, ela evolui com uma nova piora radiológica, queixando-se de permanência da astenia e nega dispneia. Esse é o raio-x um mês depois do tratamento. Lembra como estava? Foi retirado o líquido pleural. Aqui eu tenho bolha gástrica, abdômen, aí sempre começa por aqui. Eu tenho seio cossofrênico permeável, mas chega aqui eu tenho alguma coisa. Provavelmente isso aqui ainda é um pouco de derrame pleural. Foi realizada uma nova toracocentese, biópsia pleural com agulha fina, dessa vez retirado 2.300 de líquido pleural, sérum hemorrágico, e a conclusão, derrame pleural a esclarecer. O centrifugado líquido pleural viu que tinha massas abundantes, estiócitos e células mesoteliais, e não foi observado neoplasia no material enviado.
A biópsia pleural, conclusão, pleurite inespecífica. E aí, gente? O que a gente faz com essa paciente? Então, vou dar um exemplo. Eu era residente nessa época, esse era um caso meu, tá? Não foi em 2014, foi em 2008 isso aí. É porque eu devo ter apresentado mais algumas vezes e atualizei a data. Então, eu estou ficando velho. E família pressionando. O pai chegava e falava, minha filha está morrendo, o que vocês estão fazendo? O que eu faço? O que vocês estão pensando? Pressionando. Essa paciente estava pelo Sistema Único de Saúde. A sorte que ela estava num grande hospital público e que a gente conseguiu estender essa propedêutica, como vocês estão vendo. Nesse momento, a ginecologia estava já entregando, já estava jogando a toalha, e a gente passou para a pneumologia, e aí ficou essa problemática aí conosco, uma paciente jovem, em que o pai chegou e falou, olha, está na mão de vocês, tentem salvar e ver o que está acontecendo. E a pressão cada vez maior, porque quanto mais exames se fazia, menos diagnóstico se tinha com essa paciente. Né? Alguém quer dar algum diagnóstico? Chutar alguma coisa? E você sabe quem alertou a gente para o diagnóstico? Foi um acadêmico, né? Aqueles que escrevem lá, né? Abdômen batráqueo, um acadêmico daqueles bem didático lá, que fez uma pergunta e essa pergunta matou a charada. Professor, eu acho que devia continuar nessa linha de raciocínio aí, passar do acadêmico para o residente, do residente para o preceptor e aí continuar mandando uma Então vamos em frente. Foi o que aconteceu, né? É aquilo que acontece quando a gente brinca, quando eu coloco a foto do House aqui, era uma coisa que a gente gostava muito quando eu era mais novo, assistir essa minissérie, e ele faz uma coisa interessante, ele não tem jeito com o paciente, ele não tem temperamento para lidar com a personalidade dos pacientes, mas ele tem uma coisa que ele faz